Oi, turma, tudo bem? A aula de hoje é sobre introdução ao metabolismo. Participação especial, Mário. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar alguns conceitos básicos importantes para poder compreender o metabolismo. Então vamos começar do começo. Qual é o conceito de metabolismo? É a atividade celular muito bem coordenada, onde vias metabólicas vão atuar de forma cooperativa para fazer algumas funções, que são obtenção de energia química do meio ambiente, síntese de blocos de formação das suas macromoléculas e também síntese e degradação das biomoléculas necessárias para funções celulares especializadas. O metabolismo é a soma de todas as transformações químicas que acontecem em uma célula ou em um organismo. Ele ocorre por meio de uma série de reações catalisadas por enzimas que vão formar as vias metabólicas. Meu Deus, quer voltar para a aula, meu amor. Diz assim, ó, oi, turma. Vocês que lutem, porque eu tô muito bem aqui. Chovendo, friozinho. Voltando. O metabolismo pode ser dividido em anabolismo e catabolismo. O catabolismo é a fase de degradação do metabolismo, onde moléculas orgânicas como carboidratos, lipídios e proteínas são convertidos em produtos finais menores e mais simples. Então a gente vai de moléculas grandes para moléculas pequenas. Exemplos dessas moléculas menores, CO2 e amônia. As vias catabólicas liberam energia, e parte dessa energia é conservada na forma de ATP, adenosina trifosfato, que é considerado a nossa moeda celular. Parte da energia também é conservada em transportadores de elétrons reduzidos, NADH, NADPH e FADH2. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre eles. O restante dessa energia é perdido, entre aspas, como calor. Gente, que amor, ele dormiu. Eu não sei se é bom ou é ruim, porque eu sei assim, eu sei que a minha voz é meio monótona, então ela dá sono. Eu herdei isso da minha mãe, eu sempre falo pra ela que ela é professora também, que eu não sei se é porque é minha mãe, mas quando ela fala vai me dando muito sono, assim, me conforta e acalma o coração. E o Mário dormiu escutando a minha voz, espero que vocês que estejam assistindo essa aula não durmam, tá? Eu juro que eu vou tentar deixar ela um pouco menos sonolenta. Mas ele dormiu, então é o nosso assistente da aula de introdução ao metabolismo. Já no anabolismo, a gente vai ter as reações de biossíntese, onde precursores pequenos e simples, ou seja, moléculas menores, vão formar moléculas maiores e mais complexas, incluindo lipídios, polissacarídeos, proteínas e ácidos nucleicos. As reações do anabolismo precisam de fornecimento de energia, geralmente na forma de potencial de transferência de grupo fosforil do ATP, ou seja, na forma de ATP, e também do poder redutor, que está presente no NADH, NADPH e FADH2. No nosso metabolismo, a gente tem diferentes tipos de vias metabólicas. Então, eu vou mostrar para vocês agora algumas formas de vias metabólicas. Algumas vias metabólicas são lineares e algumas são ramificadas. Essas ramificadas podem produzir múltiplos produtos finais, a partir de um único precursor, ou então vários precursores vão ser convertidos em um único produto. A gente fala que as vias catabólicas são geralmente convergentes e as vias anabólicas são geralmente divergentes, como vocês podem ver nessa figura. Além de lineares e ramificadas, algumas vias metabólicas são cíclicas. Entram aqui duas vias super famosas. O tão temido ciclo de Krebs, que vocês já podem assistir numa outra aula aqui no canal, e o ciclo da ureia, que está presente no metabolismo de aminoácidos. Como funcionam as vias cíclicas? Um componente inicial dessa via vai ser regenerado em uma série de reações que vão converter um outro substrato inicial em um produto. A maioria das células tem as enzimas que realizam degradação e síntese, ou seja, catabolismo e anabolismo, respectivamente. No entanto, é importante lembrar e chamar a atenção de que a síntese e a degradação geralmente não acontecem de forma simultânea. Não faz muito sentido eu ter, por exemplo, uma célula degradando e produzindo ácidos graxos ao mesmo tempo. Além disso, é importante falar
de uma outra forma que ajuda a regular essas vias metabólicas, então catabólicas e anabólicas. Elas geralmente acontecem em compartimentos celulares distintos. Então, voltando a falar aqui dos ácidos graxos, o catabolismo de ácidos graxos acontece na mitocôndria e a síntese acontece no citoplasma. Eu sempre falo que bioquímica é uma matéria muito importante, é base para várias outras disciplinas na área da saúde. A bioquímica, claro, tem alguns nomes estranhos de enzimas, enfim, metabólitos, que às vezes parece ser meio chatinho decorar. Mas muito da compreensão da bioquímica vai do pensamento lógico. Então eu sempre falo nas aulas presenciais, que saudade, que entender bioquímica é igualzinho àquele filme Matrix. Se vocês não viram ainda, sugiro, uma trilogia bem legal. A bioquímica parece aquelas letrinhas verdes. No momento em que a gente entende que ela incorpora no nosso cérebro, na nossa alma, a gente passa a enxergar tudo, tá? Tudo fica de forma muito lógica, muito óbvia. Então eu vou passar para vocês aqui alguns itens que vocês podem sempre pensar quando forem estudar uma via metabólica. Primeiro item. O que essa transformação química faz pelo organismo? Qual a função dessa via metabólica? Segundo, como essa via se conecta com outras vias que operam simultaneamente na mesma célula para a obtenção de energia e os produtos necessários para a manutenção e o crescimento da célula? Com essas duas dicas, vocês devem pensar sempre, então, qual é o objetivo da via metabólica, em qual momento que faria sentido ela estar ativada ou estar inibida. Dessa forma, garanto que vai ficar mais fácil entender bioquímica. Então a gente falou de metabolismo, e o metabolismo, a palavra que sempre aparece mais é energia. As vias metabólicas não têm somente o objetivo de obtenção de energia, de dar energia para a célula, mas essa é uma palavra que aparece bastante. E por que a gente precisa de energia? As nossas células precisam realizar trabalhos para ficarem vivas, para crescer e reproduzir. Gente, que amor, ele segue dormindo. É um suspiro agora. Eu vou esmagar. Não sei se ele sobrevive até o fim da aula. Acho que eu talvez esmague ele antes. Bom que ele esquenta, é bem quentinho. A capacidade de controlar a energia e direcionar essa energia para trabalhos biológicos é uma propriedade fundamental, muito importante, de todos os seres vivos. Então agora a gente vai falar sobre os processos de obtenção de energia. De onde a gente tem energia? De onde a gente obtém energia? Lembrando que em muitos materiais, livros, etc., vocês vão encontrar o termo produção de energia. Esse termo não está correto. A gente deve evitar, porque, pela primeira lei da termodinâmica, a gente não produz energia. As nossas reações metabólicas somente vão transformar energia. Então a gente pode dizer que obtém energia de nutrientes, por exemplo, do meio ambiente. Mas a gente não pode dizer que produz energia. Então, por mais que a sua autoestima seja muito boa, se você se achar assim a melhor bolacha do pacote, mesmo assim, você não produz energia. Tô fugindo bastante do tema hoje, né, pessoal? Deve ser a chuva. Os nutrientes que a gente oxida estão presentes nos nossos alimentos, como carboidratos, lipídios e proteínas. Os nutrientes, quando são oxidados, perdem prótons e elétrons e têm seus átomos de carbono convertidos a CO2. Esses prótons e elétrons são recebidos por coenzimas na forma oxidada, que passam à forma reduzida. A reoxidação dessas coenzimas é obtida pela transferência dos elétrons e prótons para o oxigênio molecular, que é então convertido em água. Parte da energia derivada dessa oxidação é utilizada para produzir o ATP, adenosina trifosfato, que é um composto rico em energia. Essa energia química do ATP vai ser usada para promover vários processos biológicos que consomem energia. Então podemos resumir que a oxidação de nutrientes, através das vias catabólicas, vai produzir ATP. Lembram? Processos que vão liberar energia. A célula, então, ao oxidar nutrientes, vai estar cheia de energia, na forma de ATP, principalmente, e vai utilizar esse ATP em vários processos biológicos. Que processos são esses? Podem ser processos químicos, como biossíntese, processos mecânicos, como contração muscular, processos elétricos, como condução do estímulo nervoso, processos osmóticos, como transporte ativo através de membrana, entre outros. Chegamos ao tão famoso e conhecido ATP. O ATP é a nossa moeda energética celular. Vamos falar um pouco mais sobre ele. Uma das formas mais importantes de energia que a gente tem nas células são essas ligações de fosfato ricas em energia, como tem no ATP. Quando essas ligações são hidrolisadas, a gente tem uma liberação de energia. No caso do ATP, os produtos da reação, que são ADP e fosfato, são mais estáveis.
com ligações de energia mais baixa do que os reagentes, ATP e água. Portanto, a hidrólise do ATP é energeticamente favorável e ocorre como liberação de energia. No entanto, na célula, o ATP não é diretamente hidrolisado. A energia liberada a partir da hidrólise de ATP não pode ser transferida de forma eficiente para processos que requerem energia, como, por exemplo, algumas reações de biossíntese ou manutenção de um gradiente iônico. O que acontece então? Em vez disso, a gente tem enzimas que transferem diretamente o grupo fosfato para um intermediário metabólico ou alguma proteína que é parte do processo que requer energia. Então, vai ser uma reação de transferência de grupos fosfato. A gente tem, portanto, algumas enzimas que precisam usar o ATP como substrato para que consigam funcionar. Dessa forma, a gente vai ter a ocorrência de alguns desses processos metabólicos impulsionados pelo ATP. Um exemplo clássico é a bomba de sódio e potássio, que faz o transporte dos íons sódio e potássio contra seus gradientes de concentração, utilizando o ATP como fonte de energia. Além da função termodinâmica, o ATP está relacionado com a modulação de enzimas. De duas formas, o ATP pode ser um modulador alostérico, ou ele pode também modular enzimas por reações de fosforilação. No caso das enzimas alostéricas, o ATP inteiro, toda a molécula do ATP vai ser esse modulador, e no caso da fosforilação, o ATP só vai transferir um grupo fosfato para uma determinada enzima. Então a gente tem um exemplo aqui nessa figura do lado das quinases e fosfatases. As enzimas que utilizam o ATP como substrato e que fosforilam uma outra proteína são as quinases. No caminho contrário, a gente tem as fosfatases, que são aquelas que retiram o fosfato do seu substrato, no caso dessa proteína fosforilada, deixando ela novamente desfosforilada. Lá na aula de integração do metabolismo, vocês podem ver mais detalhes sobre esse processo. Ele é muito importante para a regulação de atividade de enzimas. Não vamos dar maiores detalhes aqui nessa aula, mas o ATP também tem uma função importante na neurotransmissão. Falamos até agora do ATP e de como a transferência desses grupos fosfato é um processo importante e central do metabolismo. Da mesma forma, é importante a gente falar das transferências de elétrons que ocorrem nas reações de oxidação e redução. Essas reações envolvem a perda de elétrons por uma espécie que é oxidada e o ganho de elétrons por outra espécie que é reduzida. O fluxo de elétrons nas reações de oxidação e redução é responsável por todo o trabalho realizado por organismos vivos. Em organismos não fotossintéticos, como é o nosso caso, as fontes de elétrons são os compostos reduzidos. Já falamos hoje sobre eles, que são os nutrientes presentes nos alimentos. Todo o caminho do fluxo de elétrons no metabolismo é bastante complexo. Resumindo, a gente pode dizer que os elétrons se movem de diferentes intermediários metabólicos para transportadores de elétrons especializados, aquelas coenzimas que a gente mencionou agora há pouco, em reações que são catalisadas por enzimas. Esses transportadores, por sua vez, vão doar elétrons para receptores com afinidades maiores por elétrons. Esse processo vai liberar energia. Outro detalhe interessante e muito importante é sobre os estados de oxidação do carbono nas biomoléculas. Como já foi mencionado, as reações catabólicas consistem na retirada de elétrons de nossos nutrientes, carboidratos, lipídios e proteínas. Se a gente fizer uma análise estrutural desses nutrientes, a gente vai notar que eles têm algumas diferenças. Carboidratos têm mais hidroxilas, aminoácidos que formam as proteínas têm nitrogênio, enfim, eles têm algumas diferenças, né? Os lipídios são moléculas mais reduzidas, mas todos eles têm carbonos ligados em carbonos. Ou seja, são moléculas reduzidas, de onde a gente pode retirar elétrons, e esse fluxo de elétrons vai ser utilizado para vias de transformação de energia nas nossas células. Então, por que eu considero essa figura importante? Porque ela mostra esses estados de oxidação, onde a gente tem, nos dois primeiros exemplos, que são os exemplos de cima, as moléculas mais reduzidas. Basicamente, os nossos nutrientes ficam nessa faixa. As vias catabólicas vão, ao longo de várias reações, retirando elétrons, deixando, obviamente, esse carbono no estado mais oxidado. Qual é o principal produto que a gente manda para fora pela respiração, que a gente tem que retirar lá das células, que é transportada no sangue, na hemoglobina, e que a gente manda para fora na respiração? Não por acaso é o CO2, que é o estado mais oxidado do carbono e é um dos produtos finais das vias catabólicas.
Agora a gente vai falar um pouco sobre algumas moléculas que são muito, muito, muito importantes no nosso metabolismo. A gente já chamou elas aqui de coenzimas e a gente também já chamou elas de transportadoras. Sim, elas são as duas coisas. Começando pelo NAD-PH. O NAD é chamado de nicotinamida adenina dinucleotídeo. Temos tanto o NAD como o NAD-P. A única diferença é naquele radical R, lá na parte de baixo dessa figura aqui à esquerda, que no caso do NAD é um hidrogênio e no NAD-P é um fosfato. Eles são derivados da niacina, que é a vitamina B3. Ai meu Deus, tá muito claro. Eu vou tapar meus olhos, não vou esmagar. Olha aqui. Essas duas coenzimas, NAD e NADP, recebem um íon hidreto, que é equivalente a um próton e dois elétrons, e são reduzidas, respectivamente, a NADH e NADPH. Pode parecer confuso que a gente fala que eles são transportadores de elétrons, mas quando eles estão com os elétrons, eles têm o H, né, NADH e NADPH. Mas nesse caso, nessas abreviações, o H indica o íon hidreto que foi adicionado nessa coenzima. No caso, esse íon hidreto, de novo, é equivalente a um próton e dois elétrons. A outra coenzima super importante é o FADH2. Nome: flavina adenina dinucleotídeo e é derivada da riboflavina, vitamina B2. O FAD recebe um ou dois elétrons na forma de um ou dois átomos de hidrogênio. Cada átomo equivale a um elétron mais um próton de um substrato reduzido. A forma totalmente reduzida é abreviada como FADH2. Terminada a parte mais química, agora a gente vai para uma parte mais dietética, nutricional, falando um pouco sobre os substratos energéticos da dieta e alguns detalhes importantes sobre constituintes da dieta. Como já foi mencionado, os principais substratos energéticos da dieta, nossos nutrientes, são carboidratos, proteínas e lipídios. A glicose é convertida em piruvato numa via chamada glicólise. Grande parte desse piruvato é convertido em acetil-CoA, que é oxidado no ciclo de Krebs. Os lipídios, quando oxidados, liberam principalmente acetil-CoA, que também vai ser oxidado no ciclo de Krebs. As proteínas, quando sofrem digestão, vão liberar aminoácidos. Esses aminoácidos, quando catabolizados, quando degradados, vão formar várias moléculas diferentes, principalmente acetil-CoA ou piruvato. Acetil-CoA, de novo, vai ser oxidado no ciclo de Krebs, e o piruvato, dependendo do momento metabólico, vai ter diferentes destinos. Ou seja, resumindo, o catabolismo... Eita, alarme, tá demorando. Não passou o caminhão do gás ainda. Desliga. Ou seja, o catabolismo dos nossos nutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios, vai quase sempre produzir acetil-CoA, que vai ser oxidado no famosíssimo ciclo de Krebs, que é um grande fornecedor de elétrons para a cadeia de transporte de elétrons, que vai culminar com a produção de ATP ou liberação de calor. Falando um pouco sobre os carboidratos, os principais carboidratos da dieta são amido, sacarose, lactose, frutose e glicose. As fibras são carboidratos insolúveis. O amido, como vocês podem ver na figura ao lado, é um polímero de carboidrato. Vai ser formado por várias unidades de glicose. Quando ele é degradado, ele vai liberar, portanto, glicose. A sacarose é o famoso açúcar de cozinha. Sacarose e lactose são disacarídeos. Frutose e glicose são monossacarídeos. A glicose é o carboidrato predominante no sangue. A glicose é considerada por muito como o substrato mais importante, apesar de eu não gostar muito dessa definição. Eu sou um lipídio lover. Eu gosto de lipídios, acho que eles têm uma função muito importante. Quanto mais eu estudo, mais eu gosto deles. E eles sofrem muito bullying e preconceito. Então, não façam isso com eles. Fora a lipidiofobia. Os carboidratos não são tão bons assim, brincando. Tá? Eles são moléculas que possuem muitos átomos de oxigênio, então já são parcialmente oxidadas. A oxidação de 1 grama, e por favor, não é 1 grama é aquela que cresce no pátio. 1 grama é o grama, então 1 grama de carboidrato vai liberar 4 quilocalorias de energia.
Não falei, vocês que lutem? As proteínas são cadeias lineares de aminoácidos, possuem átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. A oxidação de 1 grama de proteína também vai liberar 4 quilocalorias de energia. Sobre os lipídios, meus queridos lipídios, os lipídios mais importantes do ponto de vista energético são os triacilgliceróis, também chamados de triglicerídeos. São formados por 3 moléculas de ácidos graxos e 1 molécula de glicerol. Eles possuem poucos átomos de oxigênio, como vocês podem ver nessa figura ao lado, e são, portanto, moléculas mais reduzidas. Por serem mais reduzidas, liberam mais energia quando são oxidadas. A oxidação de 1 grama de lipídio vai liberar 9 quilocalorias. Ou seja, é o dobro, mais do que o dobro, de energia de carboidratos e proteínas. Só que a gente já tem um aspecto importante dos lipídios como fonte de energia. Por exemplo, o Mário, nesse repouso todo que ele está, ele não precisa de muita glicose nas células, porque vocês podem ver, ele não está numa superatividade metabólica, né? Óbvio que algumas das células dele vão preferir glicose, só vão poder usar glicose como fonte energética. Mas certamente nesse corpo superativo que ele está nesse momento, ele vai ter nos lipídios uma ótima fonte de energia. Também vou comentar rapidamente sobre as reservas de energia que a gente tem no nosso corpo. Quando eu era criança, eu tinha um pratinho de comida que eu adorava. No fundo do prato tinha uma historinha da cigarra e da formiga. E aí tinha uma frase escrita: quem canta todo verão, no inverno fica sem pão. E aí eu sempre perguntava para minha mãe e para o meu pai o que era essa história, e aí eles contavam que a formiga trabalhava muito o tempo inteiro, enquanto que a cigarra só ficava cantando. E por que a formiga trabalhava? Para armazenar comida para momentos em que não tivesse muita disponibilidade de comida. Por que eu estou falando isso? Estou viajando? Um pouco sim. Mas eu estou falando porque essa história da cigarra e da formiga sempre me lembra dessas moléculas de reserva de energia. Quando que é o nosso verão metabólico, quando a gente tem um monte de comida disponível? Quando a gente está no estado alimentado. Quando que é o nosso inverno metabólico? Quando a gente está de jejum. Então, da mesma forma, o nosso metabolismo vai produzir, obviamente se tiver disponibilidade para isso, algumas moléculas de reserva. Ou seja, ela vai armazenar um pouquinho de energia para momentos de inverno, que é o jejum. E quais são essas moléculas? Em relação aos carboidratos, a gente vai ter o glicogênio, que está presente em todas as células. Geralmente os livros falam somente em glicogênio muscular e hepático, mas ele está presente em todas as outras células. Claro, a diferença é que a quantidade de glicogênio no músculo e no fígado é muito maior do que nas outras. Glicogênio hepático serve para manutenção da glicemia, então quando a gente tem uma redução da glicemia, a gente degrada esse glicogênio para liberar glicose, essa glicose vai para o sangue. Já o glicogênio muscular não tem relação com glicemia baixa, ele vai ser utilizado como fonte de energia para o músculo produzir ATP, principalmente quando está em intensa atividade. A principal forma de gordura que a gente tem armazenada, triglicerídeos, fica acumulada no tecido adiposo, até uma certa quantidade, tudo certo, ok, não tem problema ter essa gordura. Depois de uma certa quantidade de gordura, a gente pode ter situações bem mais complicadas, que estão relacionadas com várias doenças. E por fim, a gente tem uma quantidade de proteína que está reservada, entre aspas, para processos energéticos. De novo, importante sempre lembrar, proteína não tem a função primária de dar energia. Em situações extremas, essa proteína vai ser quebrada, então a gente chama isso de proteólise, vai liberar aminoácidos e alguns desses aminoácidos conseguem ser convertidos em glicose. Então ela ajuda, de certa forma, na manutenção da glicemia, mas por um período mais curto. Um último detalhe importante sobre essas reservas é que a gente tem um limite de glicogênio que a gente consegue produzir e armazenar, e aí, infelizmente, todo o excesso de energia que a gente tem e vai armazenar vai ser na forma de gordura. Então a gente conclui essa aula com essa piadinha sem graça, né? Professores de bioquímica geralmente têm piadas muito infames, muito sem graça. Então tem dois amigos ali tomando um café, dizendo: eu tenho um daqueles metabolismos onde eu posso comer tudo o que eu quero e o meu corpo converte isso em energia e armazena o excesso como gordura. Bem-vindo à vida, amigão. Principalmente depois dos 30, 40. Então essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Professor Emílio, professor Mário. Ajudou muito na aula, né? O professor Mário segue dormindo, beleza? Valeu, pessoal, muito obrigado, até a próxima. Gostaria de dedicar esta aula para a MED 201, turma 2. Valeu, pessoal.
Estou com saudades. Até mais.